E você vai agora lê-la. Se tiver no celular também, vamos lê-la. Ezequiel capítulo 47. O livro e o capítulo, a pessoa já logo. Ezequiel 47. Eu não sei qual versão que vai aparecer aqui, mas a minha não nem fala a versão aqui. Impressionante. A primeira Bíblia que eu vejo sem falar a versão é de João Ferreira de Almeida. Você sabia que João Ferreira de Almeida era padre? Então a Bíblia que nós usamos foi traduzida por um padre. Ezequiel 47, versículo 1 em diante. Vamos ler vários versículos aqui. Então, se você tiver com a perna doendo e quiser sentar, pode até sentar. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, ou pelos artérios. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, ou pela cintura. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam atravessar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, ou do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém. Quero você terminar de ler em casa. Você tirar um tempinho para isso, porque aí você relembra do que nós vamos falar e conclui essa leitura. Pode assentar, nós já oramos agradecendo a Deus pela palavra. Uma coisa eu sempre digo, que da mesma maneira que o boi pasta e depois de um tempo ele procura uma sombra, bebe uma água
deita e vai aproveitar aquele capim que ele comeu enquanto pastava. Assim também a Bíblia diz que nós temos que agir como o boi que rumina. Você ouve a palavra ou lê a Bíblia e depois você vai aproveitar os nutrientes que o animal faz. Ele engole a grama inteira, depois que ele se sente satisfeito, ele procura a sombra para poder ruminar aquela grama que ele engoliu, para tirar os nutrientes dela. E a palavra é o nosso alimento espiritual. Então nós precisamos ter tempo para ruminar essa palavra, para tirar dela o nutriente espiritual para a nossa vida. Amém? Por isso que eu pedi para você marcar o... Muito bem. O profeta Ezequiel, ele foi convidado em uma visão que é uma visão extremamente espiritual. Eu queria que você prestasse atenção para você aproveitar isso. Porque quando a gente lê aqui, a maioria das pessoas lê isso aqui e não entende nada. Porque a linguagem é diferente, fala de uma localização que a gente não conhece. Pegar o texto da palavra de Deus e entender pelo lado espiritual. Então, para a gente acompanhar o raciocínio desta revelação, nós precisamos entender que, de acordo com a nomenclatura figurativa da Bíblia, água, preste atenção nisso, nem sempre, mas muitas vezes, a gente tem que entender pelo lado espiritual, segundo a nomenclatura figurativa, que a hermenêutica nos ensina. Nós falamos aqui de água, de rio e de mar. Então você tem que entender que quando o texto aqui fala de água, está se referindo à unção espiritual. Diga comigo, água. Diga como se você estivesse com sede mesmo, água. Unção espiritual. Amém. Parabéns, Michel. Tomara que todo mundo siga o seu exemplo. Rio, fala rio. Poder espiritual. E mar. Mar está se referindo a povos, nações. Então, para você guardar, água, unção espiritual, rio, poder espiritual, e mar, povos e nações. Nós vemos aqui que o profeta, convidado pelo anjo, que esse anjo aí, a maioria dos teólogos dizem que é Jesus. Então, convidado por Jesus, ele foi seguindo rio abaixo, parando de meio em meio quilômetro, côvados, transformando em quilômetro, em metro, dá 457 metros. Então eles andavam 457 metros rio abaixo, meio quilômetro, e o anjo, ou Jesus, mandava que Ezequiel atravessasse o rio. Ele estava então com este gesto, olhando a profundidade do rio.
primeira vez que ele passou, mediu, a água dava pelos artérios ou pelos tornozelos. Mais 500 metros, mediu, a água dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, atravessou, a água dava pela cintura. Então, espiritualizando aqui esta passagem, a gente precisa entender que a nossa caminhada em direção à glória de Deus sempre nos dá a chance de sondar o nosso nível espiritual. Você que está aqui hoje, você veio para cultuar a Deus. Mas nós, seres humanos, nós temos problemas, nós enfrentamos lutas, temos decepção, frustração, muitas vezes raiva, alegria, prazer, luta, trabalho. E isso tudo gera na vida da pessoa, muitas vezes, uma certa frustração, porque ela tenta alcançar certos objetivos na sua vida e encontra dificuldade. Mas às vezes, a dificuldade que ela encontra pode ser até por causa das suas atitudes. Porque a palavra de Deus nos instrui, nos incentiva a viver crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não é verdade? Antes crescei na graça e no conhecimento, nos ensina a palavra. O próprio Davi, a Bíblia diz que Davi, ele foi Israel, e ele foi ungido primeiro na sua casa, depois foi ungido na sua, depois ungido na sua nação. Então nós vemos aí a unção progressiva. Essa unção progressiva, ela tem que estar presente na vida de toda pessoa que se diz crente, ou cristã, ou evangélica, ou serva de Deus. Essa unção progressiva é justamente esta caminhada rio abaixo, para que a gente possa sondar a nossa profundidade espiritual. Cada fase daquela medida tinha um sentido, ou tem um sentido espiritual para a nossa vida. Eles estavam caminhando em direção ao Mar Morto. Você sabe que o Rio Jordão, juntamente com seus afluentes, deságua no Mar Morto. E aí, quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu fiquei curioso para poder entender por que ele chama Mar Morto. E eu anotei aqui alguma coisa interessante, porque esse Mar Morto, que é mais conhecido como Mar Morto, inclusive, se você olhar na sua Bíblia, normalmente quase todas as Bíblias, no final tem alguns mapas. Já olhou se a sua tem? Tem alguns mapas de Jerusalém, da Judéia e dos mares lá daquela região. E se você olhar na sua Bíblia, se tiver mapa, você vai ver lá o Mar Morto. Está escrito dentro dele lá, Mar Morto. Mas por que ele é morto? Porque todas as águas que descem para aquele mar, para aquele grande lago, não tem saída. Ela não corre para o mar como todos os outros rios. As águas vão caindo ali, vão acumulando.
aí aquele mar não transborda, não enche. Mas tem uma explicação. De Mar Morto e Mar de Arabá. Arabá a gente pode entender como se fosse planície, mar da planície. Ou do deserto também, que tem esse sentido. Há 60 anos atrás, preste atenção nisso, há mais ou menos 60 anos atrás, foi feita uma pesquisa, uma medição, e esse Mar Morto tinha 76 quilômetros de comprimento. Você vê que não é uma lagoinha qualquer, por isso que é chamado de mar. 76 quilômetros de comprimento por 17 quilômetros de largura. Então vamos aqui pensar. 76 quilômetros daqui do Costeira, lá, alguém conhece aqui o Paranaguá? Alguém conhece? Quem conhece Paranaguá? Ih, pouca gente. Vocês precisam viajar mais aqui no Paraná, viu? Só 1, 2, 3 pessoas conhecem. 4, 5. Pois é. Então esse Mar Morto é como se ele começasse aqui e terminasse lá em Paranaguá. Paranaguá é na beiradinha do mar, né? Como se fosse a extensão do mar lá de Paranaguá até aqui. 76 quilômetros. E alguém aqui já foi no Parque Birigui? Aqui de Curitiba? Pois é. A largura. Aí eu troquei o A pelo I. Por isso que vocês não entenderam, né? Eu falei Birigui? É Barigui, né? Barigui ou Barigui? Barigui. Estranha não, porque eu estou acostumando ainda. Mas, então vamos pensar nesse Mar Morto. Daqui, lá no Parque Barigui, e até lá no mar, lá no Porto de Paranaguá. Isso há 60 anos atrás, porque hoje ele já diminuiu a metade. Hoje ele não tem mais 76 quilômetros. Hoje ele tem mais ou menos 35 quilômetros de comprimento, de extensão. Era um mar que tinha 1.300 quilômetros quadrados. Hoje ele tem 650. Porque está secando. As águas que desciam para o Mar Morto já não descem tanto quanto antes. E tem um outro mistério, que ele evapora as suas águas. Ao invés da água escoar para o mar, não. Ela evapora por causa do deserto. Em volta é do calor das areias do deserto e o clima quente da região, a água evapora. Então ela esvazia aquele mar através do vapor. E ela evapora numa média de 3 milhões de toneladas por dia. Imagina, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, não pode. 3 milhões de toneladas de água por dia evapora naquele Mar Morto, ou Mar de Arabá, ou Mar Salgado. E nessa pesquisa, eu vi também que não existe no globo terrestre uma massa de água tão profunda quanto essa do Mar
morto, porque ela fica na parte mais profunda do planeta Terra. Por isso que a água não sai, não tem por onde sair. Ela tem que sair através do vapor. E nesse mar morto quase não existe vida orgânica, porque a vida orgânica que vai pela água, que entra nesse mar, vai chegando lá e vai morrendo, vai desaparecendo, por causa do sal que existe na água. É uma quantidade de sal impressionante. Lá tem potássio, manganês, cloreto, brometo e cálcio. Aquele lugar, se você mergulhar, é como se fosse uma folha de isopor mergulhando, porque você bate na água e ela te joga para cima, você não consegue mergulhar. As pessoas deitam lá e ficam deitadas em cima do mar assim, não precisa nadar nem nada, só dela deitar ela flutua, por causa do peso da água, segura. Isso, irmãos, está registrado aqui na palavra de Deus para a gente entender o plano divino para a nossa vida. No versículo 3 diz que a água dava pelos tornozelos. O que isso quer dizer? Cristo nos leva a aprender a andar no Espírito, levando. No capítulo 15, na tradução linguagem de hoje, diz assim: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Na tradução tradicional diz: calçai os pés, não fala sapato, mas nos incentiva a estar pronto, preparado para levar a palavra de Deus onde ainda não tem salvação. Versículo 4 diz: água que dava pelos joelhos. Os que andam com Cristo devem zelar por uma vida de oração. Água pelo joelho está se dando sentido de oração. Lembra que eu disse que quando fala água, está falando de unção espiritual. Então você só adquire unção espiritual pelo poder da oração. Por isso que o inimigo, Satanás, ele faz de tudo para impedir o crente de orar. Ele tem tempo para tudo, mas tempo para orar é a maior dificuldade para ele conseguir. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz: a oração de um justo pode muito em seu efeito, ou em seus efeitos. Ele não quer que a gente ore, porque ele sabe que a única maneira de vencer as artimanhas dele é através da oração. Graças a Deus que você está aqui hoje, porque você veio com o propósito de orar e vencer as forças do mal. No versículo 5 diz: águas que davam pelos lombos ou pela cintura. Cingir, prender, unir, é atrelar. Em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas quando você entende o que essas águas que estava dando pela cintura significa na nossa vida, quando o soldado israelita ia para a batalha, o que ele fazia?
Ele não usava roupa de guerra igual os romanos, os gladiadores, que usava aquela sainha de couro prensada, né, que quando ele corria, abria a perna, a saia também abria. Então facilitava para ele correr. Não, o judeu não usava aquilo. O judeu usava aquela túnica normal e comum, que todos tinham uma corda amarrada na cintura. Então o que ele fazia? Ele pegava aquela roupa comprida, aquela saia, aquela túnica, aquela bata, subia para a cintura, pegava aquela cinta, aquela corda e prendia ela aqui. Então a roupa ficava presa na cintura e a canela deles ficavam livres para eles movimentar, lutar e correr. Águas pela cintura ou pelos lombos está dizendo que eu e você temos que estar sempre pronto, preparado para a batalha, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, que estão aí nas regiões celestiais. O nosso inimigo, e nós lutamos com ele com as armas espirituais. E essas armas espirituais, elas são conquistadas através da nossa atitude aqui como cristão, como servo de Deus. Cingir, quer dizer, prender, amarrar, atar, unir, atrelar, com a palavra profética, com a autoridade espiritual e com testemunho santo. Já reparou como é que combina? Aqui, ó, águas que davam pelos artérios, pelos tornozelos. Cingir com a palavra profética, para poder levar a mensagem. Águas que davam pelos joelhos, autoridade espiritual. E águas que davam pelos lombos, preparado para a batalha, testemunho santo. É a atitude do cristão. Lutar, guerrear pelo reino dos céus. E no versículo 6 diz: um rio que não se podia atravessar andando, tinha que atravessar nadando. O que quer dizer isso? Que o nosso crescimento espiritual, a nossa unção progressiva, ela tem que chegar no ponto de que você não está mais tendo contato. A pessoa que nada, ela está boiando sobre as águas, ela não está com o pé no chão, ela não está segurando em nada. Essa é a função do cristão que está em comunhão com Deus, não está apegada a nada deste mundo, ela está entregue no rio, nas águas deste rio. Simboliza poder espiritual. A água simboliza unção espiritual. Então, quando você está entregue às águas, é um rio que você tem que atravessar nadando, você está totalmente entregue nas mãos de Deus. Qual crente que tem esse propósito na vida? Qual o servo de Deus que fez esse propósito de crescer espiritualmente, a ponto de estar totalmente entregue nas mãos de Deus, sendo guiado pelo Espírito, sendo usado como instrumento dele? Não pense que isso é impossível. Pode ser difícil, mas impossível não é, porque é um ensinamento da palavra de Deus. E se é ensinado na palavra de Deus, qualquer um pode alcançar. Todo mundo pode atingir esse objetivo. Amém? Então nós devemos estar sempre preparado para nadar. Aquele que anda em plena comunhão com o Pai são envolvidos por esta unção, por esse poder do alto, que faz com que ela tenha prazer, satisfação em servir a Deus e fazer a vontade dele. Para concluir, eu quero ler aqui Apocalipse 22, do capítulo 1
capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Preste atenção. Apocalipse 22, 1, 2. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Interessante que nessa passagem aqui de Ezequiel, a gente nota que quando Jesus chama Ezequiel de volta, depois que terminou a função lá de medir, Ezequiel começou a notar que as margens do rio estavam cheias de árvores, árvores frutíferas. E a palavra aqui diz que aquelas águas que descia para o Mar Morto, iria operar o mesmo milagre no Mar Morto. Quando se fala mar aqui, vocês lembram que está falando de povos, de nação, de gente. Então a nossa função como participante desse rio da água viva é levar vida a esse mar morto, é levar vida a essas vidas, a essas pessoas que não têm vida espiritual. É a nossa função como cristão, é levar o evangelho até essas pessoas, e isso cada um faz do seu jeito. Claro que você não precisa de entrar no Instituto Bíblico, você não precisa de ser profeta ou de ter um dom especial. Basta você ter boa vontade de fazer a vontade dele, de Deus, que ele, Deus, vai te dar a oportunidade de você conversar com seu vizinho, de você falar com seu colega de trabalho, de você dar testemunho na sua família, escola, e fazer com que ele entenda que você está no bom caminho e ele sente vontade disso. Era o que aconteceu na igreja primitiva. A igreja passava, o povo via a atitude daqueles irmãos, daquela igreja, e ficava curioso, e ficava com tanto interesse em ser como eles, a ponto de perguntarem como é que a gente faz para poder entrar para esse grupo de pessoas, como é que a gente faz para participar dessa bênção. E isso dava a eles a chance então de pregar o evangelho e de falar para as pessoas de Jesus, e por causa disso eles tiveram um grande sucesso, que estiveram a ponto de evangelizar o mundo todo daquela época. O mundo de hoje está na nossa responsabilidade. Eu gostaria que você agora orasse comigo. A primeira oração que nós vamos fazer agora é com essa finalidade. Você vai colocar nas mãos de Deus, você vai pedir a Deus para que Ele te dê oportunidade, para que Ele te dê argumento para você falar com uma pessoa. Imagina bem,